Galera, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre o jejum intermitente, mas primeiro vamos entender por que uma pessoa faria um jejum, né? A ideia básica é que se você não está ingerindo fontes de energia como carboidratos e proteínas e lipídios, seu corpo passa a usar como energia os próprios estoques ou as próprias fontes de energia, produzindo glicose no fígado e usando os estoques de gordura, que é o que a gente deseja. Então a ideia segue o mesmo princípio do aeróbico em jejum. Seu corpo usou o glicogênio durante a noite, as fontes de carboidrato. Quando você parte para o seu aeróbico, você já está mais próximo de utilizar como fonte de energia a gordura. Isso faz sentido, ok? Por quê? Porque seu corpo é uma máquina inteligente, ele usa a fonte de energia mais fácil. O que você acabou de comer, o que está ali circulando, glicose, ele usa. Ele só vai usar realmente a gordura, os estoques, quando a gente estiver num estado de fome, ou seja, o jejum. E aí, junto com as dietas de restrição, com o intuito de baixar colesterol, baixar a sensibilidade à insulina, nasceram essas propostas de se fazerem jejuns intermitentes. O que significa isso? Significa que não é um jejum ad eterno, né? Significa que ele vai intercalar ou ele vai ciclar com uma dieta comum, né? Uma dieta. Então esse jejum ele é programado, ele não é uma coisa jogada. Só que existem várias formas de jejum, começaram a nascer algumas teorias. Então tem jejuns de 12 horas, 16 horas, chegando na maioria deles a 24 horas. Qual que é o problema do jejum intermitente? Ele ainda é uma ideia nova, então não tem estudos de longo prazo, estudos ótimos. Porém, para surpresa de muitos e quebrando vários paradigmas, os poucos estudos que tem ou experiências que tem são positivos. Por que quebrando paradigmas? Porque quebra princípios básicos da nutrição, como comer de 3 em 3 horas, até mesmo gerar uma baixa do metabolismo. Por quê? Porque o corpo pode começar a usar como fonte de energia massa magra, e perdendo músculo você perde. Mas, mais uma vez, para a irritação de muitos e pasmem de outros, parece que não é bem assim, que os resultados... Então vamos entender como é que funciona isso. Como é um jejum intermitente, não é um processo prolongado, não dá tempo do metabolismo baixar. Quando ele vai abaixar, a gente começa a comer de novo e estimula esse metabolismo. E ao que parece, esse estímulo, a hora que a gente volta a comer, é um estímulo metabólico muito importante, gera uma queima muito grande. Então olha só como ficou bom. No período de restrição que você está fazendo o jejum, seu corpo está usando como forma de energia os estoques, gordura, que é o que você quer perder. E aí quando você volta a comer, ele aumenta o metabolismo e queima também. E isso, ao que parece, pelos poucos estudos que tem, funciona. Por uma coincidência muito bacana, eu venho falando desse tema já desde janeiro, e a matéria da Super Interessante do mês de fevereiro fala sobre isso. Rapidamente para vocês, a matéria inicia falando sobre um médico Mosley que seguiu uma dieta intermitente de 5-2. 5 dias comendo normalmente e 2 jejuando. Esse jejum é uma dieta de baixa caloria, não é um jejum completo, mas é de muito baixa caloria. A matéria fala que esse jejum de 5-2 funcionou muito bem e deu ótimos resultados em relação à baixa de glicemia, de resistência insulínica e de colesterol. Fala que divide opiniões, que alguns são contras, até por quebrar aqueles paradigmas da nutrição. Fala de uma coisa muito importante que eu já vou falar, que o princípio da individualidade, se serve a alguns, não serve a todos. E fala aquilo que eu já falei sobre a taxa de metabolismo não abaixar, e na verdade a gente conseguiu um estímulo metabólico com essa dieta. Como este não é um assunto onde já se bateu o martelo, onde já está decidido o que é bom e o que é ruim, eu vou juntar o meu conhecimento do que li, do que aprendi, do que vi na prática com atletas, do que vi na prática com pessoas comuns e do que testei no meu corpo. A minha opinião é que ele funciona e funciona muito bem, só que muito bem planejado. Tá? Esse jejum tem que ter orientação e
Por que disso? Primeira coisa, porque existe um princípio de individualidade. Cada um tem um biotipo e uma genética que vai responder diferente a esse jejum. Tipo, existe o biotipo endomorfo, onde tem uma facilidade para ganho de massa, uma facilidade para ganho também de gordura. Esse cara, durante um jejum, provavelmente não vai catabolizar, ou seja, não vai perder músculo, não vai baixar a taxa metabólica basal. Já o indivíduo ectomorfo, que tem dificuldade para ganho de massa, ele provavelmente vai perder um pouco de massa muscular, vai catabolizar. E aí nesse ponto entram fatores importantes de conhecimento e aplicação. Um médico esportista, uma nutricionista voltada para a área, vai saber colocar fatores anticatabólicos, por exemplo, dentro desse jejum, como glutamina, leucina, vitamina C e até fatores anabólicos podem ser utilizados. Outra questão importante é saber se esse indivíduo está preparado para fazer um jejum, porque o jejum ele altera tudo, ele altera reações metabólicas, ele altera o emocional, pode acabar gerando até uma compulsão e o cara sai do jejum comendo de tudo. A coisa mais importante que é o planejamento, como é que vai ser esse jejum, vai intercalar como com os dias onde se come, o que vai se comer nos dias onde se come. Esse planejamento com certeza é o mais importante. Isso precisa ter acompanhamento de um médico ou de uma nutricionista.